Fala pessoal, que é o Ezequias da Elo. Eu tô aqui hoje com a grande Luana Flor, uma amiga antiga. A gente estava aqui brincando que é melhor nem falar de quando, senão denuncia a idade dos dois. Né? Lu- Muito Luana, antiga, vamos dizer assim. Já temos estrado aí, né? Se acompanhando há muito tempo. bom, a Luana já participou de outras lives com a gente, né? Ela é nossa professora na Elo também. Ela vai dar uma aula sobre atendimento a mulheres em situação de violência para nossos alunos na Elo. E hoje ela vai conversar com a gente sobre quando, por quê e como reajustar o valor da sessão. A Lona, ela tem um currículo bastante extenso. Ela é graduada em psicologia pela USP de São Paulo, tem mestrado em psicologia experimental pela USP, é especialista em psicologia e maternidade. Tem mais de 17 anos de experiência em clínica e docência. Foi docente de graduação de psicologia e de outros cursos na área da saúde e segue como professora de pós-graduações de diversas disciplinas relacionadas à formação de terapeuta. É idealizadora de diversos projetos, incluindo capacitação no atendimento a mulheres e o workshop de gestão da clínica. Atua em consultório particular e é supervisora clínica, e também mãe do João e da Beatriz. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Ezequias. Fiquei muito contente com esse convite. Eu gosto muito de vir conversar desses temas, né? A gente conversa muito sobre as habilidades terapêuticas e tudo, mas essa parte de gestão da nossa finança, dessa organização, é importante demais, inclusive para a gente poder estar tranquilo para fazer um serviço de um jeito legal. Então, é algo que é tão importante a gente olhar, mesmo que algumas vezes a gente faça, ah, eu não quero, eu sou de humanas, eu sei outra coisa, mas é uma base da gente poder estar tranquila e entregar um serviço de um jeito mais legal, assim, né? Mais leve. Perfeito. Essa é a parte de bastidores, né? Onde a gente prepara a nossa base para que a gente tenha a estabilidade necessária para conseguir seguir na carreira. É aqui que muito psicólogo encrava, porque a gente não tem realmente um treinamento sobre gestão de clínica, sobre precificação, muito menos sobre reajuste de sessão. E não é só uma questão de assertividade, né? Existem muitas crenças, muitos medos que acabam interferindo também na precificação e no reajuste. Por isso que eu te chamei para falar desse tema. Acho que você combina tanto conhecimento quanto sensibilidade para poder abordar o assunto, Luana. Ah, E gostoso. eu queria começar, Luana, te perguntando sobre quando reajustar o valor da sessão, porque é muito comum que a gente faça reajuste no começo do ano, né? Logo no mês de Uhum, janeiro. Tem psicólogos que fazem no aniversário de terapia do paciente. Existe a melhor época? uhum. Existe uma época em que é recomendado fazer? Ó, eu acho que existem muitas formas de a gente fazer e nenhuma delas está errada ou está certa, desde que vocês façam o reajuste, tá? Errado está em não fazer, né? E também respira fundo se você não fez ou faz anos que não faz, porque eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso, assim. Eu mesma fui aprendendo essas coisas que eu vou contar aqui para vocês muito no ensaio e erro. Não teve uma coisa que disse assim, olha, é assim, é assado, porque a nossa formação é muito fraca nisso, assim. Então a gente aprende dando com a cara no poste ali. E a ideia que eu acho que é muito legal de poder fazer essas discussões é para que não batam tanto com a cara no poste quanto a gente Uhum. já bateu lá atrás, não cometa tanto esses erros. É, eu Então, aprendi eu na vou te. tentativa e erro também. Não tive É com quem isso, discutir o assunto, com quem conversar. também. Na hora que a gente pensa o quando fazer isso, depende muito do seu funcionamento de organização, tá? Idealmente cada ano que passa, a gente vai tendo perdas do valor do dinheiro de forma geral. As coisas reajustam. Então, digamos que R$ 100 hoje compram menos coisas do que comprava há 2 anos atrás. É isso que é a inflação, que vai Uhum. aí reajustando, que a gente vai tendo isso. Então, a gente vai tendo uma perda do valor da sua sessão. Sua sessão não vai mais dando conta das mesmas coisas financeiramente do que dava antes do teu faturamento e tudo isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, antes da gente dizer faz o aniversário do cliente ou fixa uma data, é diferenciar reajuste de correção. Uma coisa é a gente fazer uma correção, né, dessa perda do valor. Então, se a gente vai todo ano e a gente aumenta só mais ou menos o que a inflação deu, que os índices aí que a gente vai olhando, né, do acúmulo, né, dos 12 últimos meses daquilo deu, a gente não está reajustando. A gente só está ali equiparando uma perda de valor que já existia. Uhum. Então, isso é uma primeira coisa, porque se nem isso está conseguindo fazer, então cada ano você vai trabalhando e você vai ganhando menos. Parece que vai ganhando a mesma coisa, mas você está ganhando menos. E aí isso é complicado.
Então, reajuste é quando a gente vai um pouco para além ainda dessa perda, né? Então, se meu índice de inflação deu aí na casa dos 6% no ano, se eu botar menos do que isso, digamos assim, eu vou estar perdendo dinheiro. Se eu botar isso, eu não reajustei. Se eu reajustar 10%, eu só reajustei 4% na realidade, porque esse 6 foi perda. Então, isso é bem importante. E por que que, então, né, entendendo essa diferenciação, onde é que vem a coisa? Uhum. Com um ano que o cliente entra, um ano depois, o que ele está te pagando perdeu o valor. Por quê? É assim que funciona. Você pode escolher fazer isso dentro do aniversário de terapia do cliente. Mas isso demanda uma organização sua de parar de entender, porque você talvez vá ter que reajustar clientes todos os meses. Todo mês, algum cliente vai reajustar. Isso é Uhum. possível. Agora, se você é meio de humanas, que nem eu, e também um pouquinho atrapalhada nessas coisas de número, porque assim, workshop de gestão ou todas essas coisas aparecem porque eu sou a pessoa mais atrapalhada que tem nessas coisas. Então, se eu não crio recursos e facilidades, fica mais difícil. Por exemplo, pensar em reajustar paciente todo mês, ter um paciente que eu vou ter que lidar com esse incômodo que a gente sente de chegar lá e dizer, olha, vou cobrar mais, hein, é isso aqui. Porque a gente sente, a gente lida com eles, a gente vai, mas cobrar às vezes não é a coisa mais fácil do mundo. Então, me Uhum. é desconfortável, por exemplo. Se não é para você, tudo bem. Todo mês você vai fazer sua checagem de quem é que você vai reajustar ali, tá valendo. Eu prefiro que seja feito, você estabeleça no funcionamento da sua clínica qual é o mês que você vai fazer o reajuste. Não importa, não precisa ser só no começo do mês, importa ser anualmente. Eu, por exemplo, atendo muitas mulheres, né? Trabalho muito atendendo mulheres. E eu fui percebendo que eu atendo muitas mães que têm material escolar, matrícula, um monte de coisa no começo do ano. Então, se já me era um pouco desconfortável, essa coisa que a gente fica meio travada para poder ir lá, no começo do ano que eu sabia que estava ainda tudo mais delicado, para mim era pior ainda. Então, eu estabeleci, por exemplo, que eu faço meu reajuste em abril. E aí eu aviso em março. Ou não, desculpa. Em fevereiro eu aviso e eu reajusto em março. Então eu aviso um mês antes e vou lá. Mas eu fixo isso. O que é que você precisa saber? Tem que estar no contrato. Então, Uhum. a escolha que você fizer tem que estar bem alinhada desde o começo. Então, no seu contrato tem que estar qual é a forma e quando você vai fazer esse reajuste. Você se Então, se refere ao for uma contrato, vez, você se refere né? ao contrato que a gente faz no começo do processo terapêutico? Exatamente. O contrato que precisa ter, gente. Então, ó, vai dificultar muito a vida se vocês não tiverem. O contrato só oral, ele é complicado, porque, né, não tem ali como mostrar para o cliente ali, olha, como a gente combinou ali. Você não precisa, se quiser, não precisa nem assinar. Se quiser fazer assinado, tudo bem. Mas precisa ter um registro explicadinho ali, as regras de falta, de tudo. E o reajuste é uma delas. Precisa estar lá. Uhum. Ótimo, foi bom você fazer essa diferenciação, né, entre correção e Sim. reajuste. Eu nunca tinha parado para pensar nessa diferença. Não, isso já ajuda, porque já tira uma trave que tem de que. Porque parece que quando a gente está reajustando, parece que eu estou prejudicando o cliente, que eu estou ali explorando, que eu estou botando. Não é. Tem uma parte daquilo ali que é simplesmente equiparar, porque senão, enfim, vai ficando insustentável. Justamente o trabalho que a gente tem como psicólogo que é melhor remunerado. Não tem hora melhor que a gente ganhe em qualquer outro trabalho do que a hora clínica. Mas se a gente não olha para isso, complica. Bom, já que você destacou essa diferença, né, entre corrigir e reajustar, corrigir você deixou claro ali, a gente corrige de acordo com a inflação. E para reajustar o valor da sessão, que tipo de critério a gente pode utilizar para definir um novo valor? Tá. Não é tão objetivo algumas coisas. Eu não gosto, por exemplo, que a gente defina o valor da nossa sessão simplesmente pela experiência que a gente tem ou não. Eu defendo muito isso, que é complicado, porque coloca os recém-formados numa situação ali que eles não podem cobrar muito, porque eles não teriam experiência, então daria um atendimento pior ou qualquer coisa assim. E aí, com isso, eles não têm recursos para poder fazer o que eles precisam para atender bem. E eles que mais precisam disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas é claro que o grau de especialização que você tem, isso tudo vai agregando ali valor ao seu trabalho. Mas não é só simplesmente porque
o seu trabalho vale mais. Porque eu acho que o comprometimento com um bom atendimento, ele não depende da nossa experiência clínica, ele depende da implicação que eu tenho. Se eu vou estudar aquele caso, se eu vou buscar supervisão, se eu vou ali. E isso, né, pode ser em qualquer fase dali. Mas é claro que a percepção do quanto vale o seu trabalho, ela vai ser diferente a depender de como você se posiciona, a depender da sua formação. Isso vai fazendo com que você vá se posicionando, se colocando ali, onde seja possível ampliar esse valor. Então, se você teve uma grande mudança recente de posicionamento, seja que você terminou uma especialização, você terminou a capacitação, você está aí, né, terminou um mestrado, pode ser que isso justifique um aumento maior e mais significativo na tua hora, né? Eu gosto muito de que a análise do quanto você vai reajustar, ela venha dentro de um plano de negócio um pouco mais amplo. Então, você tem que analisar um pouco aonde é que você está, qual o valor médio que você está cobrando. Você tem que entender qual é o valor médio que você queria estar cobrando. Então, isso pode estar muito distante. Então, eu estou cobrando R$ 180 a sessão. Mas eu olho pensando nos meus custos, pensando no que eu queria de salário, eu precisaria chegar em 300. De 180 para 300, né? A gente até pode conversar daqui a pouco sobre novos e antigos, mas ainda assim, mesmo que seja para novos, você está captando pessoas dessa bolha, não é tão simples. Então, você vai fazer um esquema de progressivamente ir fazendo esse reajuste, principalmente com os novos que chegam. Então, Uhum, eu vou ensinando muito isso, assim, de que se eu preciso chegar lá, eu tenho quantas vagas eu ainda tenho disponíveis para novos clientes. Então, eu vou aumentando o valor da minha sessão que eu ofereço de começo, de pouquinho em pouquinho, a cada 2 clientes, eu preciso pegar mais 2 clientes nessa faixa de sessão, aí depois desses eu só vou pegar nessa outra faixa de sessão, pensando em fazer um crescente da minha média de valor de sessão. Então, o reajuste que eu estou falando aqui agora não é nem só o reajuste que você vai fazer com o cliente que já está, que vai ser esse, anual, mas é pensando na estratégia do como é que você vai aumentando progressivamente o valor da tua sessão. E aí isso tem que ser dentro de um planejamento mais amplo do quanto é que você uhum. quer faturar e das ações que você vai fazer para poder ir agregando valor, né? Para poder vender uma sessão que as pessoas queiram e aceitem pagar um valor mais alto. Você citou três critérios, né? Experiência, que tem a problemática de recém-formados ficarem numa situação difícil. Formação, né? Você citou mestrado, especialização, Isso, cursos de perfeito. capacitação e plano de negócios, né? Qual que é a minha meta em Eu relação... adoro como o Ezequias pega, assim, tudo eu vou falando assim, e ele sintetiza lindamente, assim. Vai, quero ver quem é um chat GPT perto do Ezequias fazendo o processamento da minha mente. É fantástico. Exatamente, acho que Eu vou são passando um bem esses os pincelzinho, pontos mesmo. vou passando um pincelzinho de destaque, assim, em algumas partes para destacar depois. Amei, amei, é isso mesmo. Tem muita gente que faz o reajuste também olhando para a média, né, do que outras pessoas com a mesma formação, a mesma experiência reajustaram nesse ano. O que mais que dá para considerar? Ó, eu acho que vale a pena olhar essa questão dos valores, né, das outras pessoas, se a gente está pensando, por exemplo, no atendimento presencial, que a gente tem um controle de mercado mais local. No online, eu acho que a gente tem que saber como é que os outros estão cobrando para a gente poder se balizar e entender, mas os critérios eu acho que eles têm que ser bem de dentro do negócio, assim. Eu acho que o reajuste ele pode variar pensando nos clientes que já estão com vocês. Ele não necessariamente precisa ser igual para todos os clientes. Eu não coloco, por exemplo, no meu contrato qual é o índice de reajuste. Eu só coloco que o reajuste irá acontecer neste período e aí eu comunico para cada cliente qual é o reajuste. Por que que eu faço isso? Porque eu vou, de alguma forma, entendendo a realidade ali dos clientes, eu vou entendendo um pouco. Eu me atrapalhei muito, assim, há 7 anos atrás, eu passei uns 2, 3 anos sem reajustar ninguém. Então, eu tive que sair correndo atrás desse prejuízo. Então, tinha cliente que eu aumentava no índice maior, porque 3 anos sem reajustar, até eu conseguir chegar numa coisa que fosse. Então, a gente pode olhar também para as realidades ali dos clientes. Algumas vezes são clientes que entram dentro de uma expectativa de negociação que você fez de valores, e aí você já pode começar a pensar em subir. Então, eu acho que os critérios eles podem até ser um pouco mais individuais, assim, Uhum. pensando o caso, pensando as nossas disponibilidades também.
Então, considerar também a realidade do cliente, né? Sim, O que foi sim. negociado antes. Achei interessante que você utilizou a palavra comunicar o É. reajuste. Você não utilizou a palavra negociar o reajuste. Qual a diferença? Ah, tem que tomar muito cuidado, né? Não quer dizer que eu vou ser inflexível, pelo contrário, eu sou um coração de manteiga e é por isso que eu faço todos esses critérios, porque se deixar, eu me atrapalho e eu que acabo, né, ficando no prejuízo. Eu acho que a gente precisa ter, e isso é bem importante, a gente precisa ter muita segurança dos processos da nossa clínica. Então, a nossa clínica funciona desta forma. Funciona assim, esses são os trâmites. Então, a gente comunica. Você pode ser mais rígido ou mais flexível. Então, você pode comunicar, e em geral, quando eu comunico, eu digo: olha, como nosso reajuste aqui anual, já tem um textinho pronto, na verdade, né? Que já fica ali. Nosso reajuste anual aqui, então, a nossa sessão vai passar de tanto a tanto, a mensalidade, então, na verdade, eu trabalho com mensalidade. Então, a mensalidade vai subir de tanto para tanto e tal. E vamos iniciar esse novo valor a partir das sessões do mês né, de março. Ok, qualquer coisa você pode falar comigo. Ponto. Eu não paro ali para abrir necessariamente uma conversa de tá bem para você? Tá tudo bem? Não tá? Não, mas eu digo, qualquer coisa, pode conversar. Eu faço por mensagem e não na sessão, porque eu sou um coração de manteiga. Então, para mim, é mais seguro e eu consigo dar conta de manejar ali, mandando por mensagem, deixando o cliente digerir ali a coisa, para lidar com o que vem de responsividade. E aí você tem possibilidade de negociar. Já tive clientes que dizem: poxa, Luana, não sei, acho que eu não vou conseguir agora. E aí o que eu acho importante é tomar muito cuidado para não desmerecer a valorização do que você está fazendo. Então, em geral, eu gosto de pensar prazos e dizer: olha, tudo bem, estou entendendo. O que você acha, então, da gente ficar mais X meses, então, por esse valor antigo? E aí a gente pensa, né, você consegue se organizar pensando nesses X meses? Então, em geral, eu não tenho tanto desse problema, porque eu consigo entender melhor, no caso, eu consigo entender melhor ali as possibilidades ali né, de coisas. Então, mas acontece. Aí eu negocio ali, e aí eu posso flexibilizar se for o caso. O perigo não, esse valor não posso. Vamos fazer quinzenal, então? Então, ó, quinzenal eu posso. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque mudar para quinzenal só por conta de uma flexibilização de valores, terapeuticamente pode ser Uhum. um grande problema, e aí sai muito pela culatra, porque você fica morrendo de medo de perder o cliente, né? Melhor um pássaro na mão que dois voando, só que aí o tratamento não dá efeito, você fica só apagando incêndio, vira só ficar escutando relato do que aconteceu, porque não dá tempo de intervir, e aí você vai perder o cliente, porque a terapia não vai funcionar. Tem que Uhum. olhar isso com muito cuidado. Se o cliente não tem jeito e você não tem disponibilidade para negociar, porque essa é uma variável, dá para eu negociar, Que muitos assim, ó, chique. dá muito, né? É uns sinais que fazem as coisas assim, né, que aparece aqui no meio do nada. Mas, enfim, se você não pode negociar, e o cliente não vai poder mesmo, você não tem disponibilidade, por exemplo, muita gente, sei lá, vai para o mestrado, tem que reduzir o número de horários, a coisa não tem essa possibilidade ali, é importante pensar no encaminhamento para que o cliente possa ter um atendimento que seja semanal dentro de um valor que seja possível para ele, que fique confortável também para você. É difícil essas coisas, aí é a Uhum. supervisão que vai conseguir dar conta, né, desses manejos também. E outra expressão que você utilizou, que parece até uma expressão mágica, é plano de negócios, né, da clínica. Acho que Uhum, muito psicólogo não tem nem ideia de o que que é um plano de negócio. A gente não vai falar sobre como montar, né? Isso seria um treinamento completo para falar disso, mas eu queria te convidar a uhum. falar o que que é um plano de negócio, o que que entra nele. Pode ser? Pode, claro. Você vai precisar fazer um diagnóstico do teu momento atual da clínica e de tudo, de gastos, é um levantamento mesmo de todos os dados de onde você está agora. E a gente vai precisar fazer uma projeção. Eu gosto muito de trabalhar com uma noção, né, nas mentorias de carreira, eu trabalho muito com a ideia de vamos olhar ali o ideal. Se você não tivesse amarra nenhuma em nada, o que é que você escolheria? Quantos pacientes você atenderia por dia? Como é que você distribuiria eles no dia? Quanto é que você tiraria de salário? Como é que funcionaria se você pudesse só fazer plim e ficaria o ideal, a sua rotina e a sua vida financeira? Porque aquilo ali vira um norte para a gente comparar entre como é que eu estou agora e para onde que eu quero ir. E aí, com isso, eu consigo entender melhor o caminho. É nessa hora
E as alunas lá, por exemplo, do workshop, elas olham e falam, tá, parei de flexibilizar. Se elas estavam morrendo de medo e não conseguiam, elas já falam, não tem a menor chance mais. Porque você começa a entender, por exemplo, que se sua média de sessão tá, sei lá, R$ 150, se você flexibilizar para 120, você está diminuindo a tua média. Você pegar qualquer pessoa abaixo dos 150, por exemplo, você diminui. Então, isso vai dando a base para você fazer o tal do plano de negócio, que é parar e fazer metas que são mensuráveis, metas que são ali palpáveis, de curto, de médio, de longo prazo, e isso vai balizar vocês nas decisões que vocês vão fazer sobre como eu vou me divulgar, qual é a velocidade que eu preciso crescer, né? E aí que vocês vão tomando todas as decisões. Que curso que eu vou comprar, que curso que eu não vou comprar, eu vou precisar ir para a rede social ou não? Eu vou. Todas essas decisões Uhum. elas precisam ser pautadas dentro disso. E aí você vai tendo também como avaliar se está funcionando o que você tem feito, né? As Uhum. ações que você tem feito. Então, tem várias variáveis. São um resumo assim de um desenho assim e é assim dá um norte. Você sai da confusão para você entender por que que você está fazendo o que você está fazendo, as escolhas que você está fazendo, assim. Alivia Uhum. muito na hora que você precisa subir, por exemplo, o preço de sessão e você tem que começar a dizer vários nãos para as pessoas que chegam, assim, aí parece que cada não parece que nunca mais vai vir ninguém, e aí elas entram num desespero, parece que vai morrer de fome, mas você entendendo por que que está fazendo isso e como é que está caminhando, vai até aliviando emocionalmente um pouco Uhum. esse receio da instabilidade, sabe, da clínica. Eu concordo. Tem muita gente que, eu já ouvi de muita gente o relato de que tem medo de reajustar a sessão e perder pacientes pelo reajuste. É algo que pode acontecer, né? Ao mesmo tempo, isso acaba Sim, abrindo oportunidade, abrindo vaga para uma outra pessoa que pague o valor reajustado. E você pode encaminhar o pois é. paciente, né? É isso, a gente precisa entender a continuidade, mas não adianta ficar com os pacientes a valores, né, mais baixos que não estão dando no momento que você está ali, porque isso contamina o atendimento clínico, sabe? Pode não, você pode não querer, mas se você está naquele peso, por exemplo, aquela sensação que eu acho que alguns de vocês que estão ouvindo aqui já tiveram, e comenta aqui se vocês já tiveram, porque olha só, você flexibiliza um preço para um cliente. Aí você tá lá. Você já flexibilizou, mas poxa, você estava tentando aumentar, mas tudo bem, bora lá, tá precisando do cliente, você vai. Daqui a pouco o cliente entra de férias. Aí o cliente paga um pacote para viajar para Aruba. E aí vem aquela sensaçãozinha. Não tinha para me pagar, mas foi viajar de férias. Aí não tinha para me pagar, mas vai, sei lá, no salão toda semana e faz o cabelo a cada 15 dias. Mas mesmo que a gente, né, não vai impactar o atendimento ali direto, esse tipo de ruído é um ruído que eu acho que a gente precisa muito limpar. É Muito. Eu desconfortável tenho pra clientes que. caramba. Não, tem que estar organizado. Eu tenho clientes que pagam muito pouco, que estão na minha, né, no meu extrato ali de. Mas eu absolutamente nem lembro que eles me pagam um pouco. Porque ele está equilibrado dentro do meu organismo ali do negócio, sabe? Então a gente precisa Uhum. buscar isso. Se está incomodando um pouquinho, tem algo que está desequilibrado aí nessa história para você enquanto terapeuta. E aí vai ter que olhar o que é que você pode fazer aí para manejar isso, né? E já que você falou de equilíbrio, vamos falar de relação, né? Relação terapêutica, porque, querendo ou não, o reajuste que a gente faz, ele pode impactar a relação terapêutica com o paciente. O preço que a gente cobra pode Sim, impactar a relação terapêutica. Como abordar o sim. reajuste com o paciente antigo? Vamos olhar, e que legal isso, assim, eu tive secretária por um tempo, sabe? Tinha uma secretária, a única coisa que a secretária fazia era as cobranças, emitia minhas notas, fazia essa parte só. Agendar horário era comigo. Eu senti uma falta tão grande dessa parte, foi como se eu tivesse perdido um dado comportamental dos meus clientes, porque dinheiro, discutir pagamento, evoca coisas do mesmo jeito que muitas coisas evocam na relação terapêutica. Mas a questão financeira, ela evoca. E vai evocar comportamentos que vão ser clinicamente relevantes nos clientes. Então, a gente precisa ter muita segurança, primeiro, do que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo, por que que a gente está reajustando, por que que está ali. Se a gente fica refém de, nossa, será que é injusto? A gente não está com segurança, vira uma coisa a mais para a gente acabar adentrando dentro de uma dinâmica com o cliente que algumas vezes é do caso e não necessariamente, né, dali. Então, isso é bem importante que vai evocar.
todas as coisas na relação evocam, o dinheiro vai evocar também, e aí a gente vai lidar com isso. Para falar com os clientes antigos, né, os que já estão, eu recomendo isso. Contrato. Se você não tem contrato, ai, nossa, não tenho, pode estabelecer. Você vai conversar com eles e vai dizer: olha, estou aqui reorganizando minha clínica, que está crescendo, que está aqui e agora, e vai introduzir, mesmo que no meio do processo terapêutico, o contrato com todas as coisas ali. Então, o contrato já ajuda muito, porque meio que já tem uma pré-sinalização de que em algum momento esse reajuste vai acontecer. Uhum, Vocês podem falar na sessão e comunicar na sessão, então ao fim de uma sessão ou algo assim, ou vocês podem fazer por mensagem, que eu acho que tende a ser o melhor, porque eu gosto de fazer por mensagem, gosto de ver a resposta, e às vezes na sessão isso pode ser um assunto, isso pode virar assunto da terapia. A grande questão sempre vai precisar articular com o caso tenha uma resistência. Então, se tem uma resistência, você precisa avaliar o que está acontecendo ali. Dependendo dos padrões dos clientes, pode ter uma coisa. Não, só quer o meu dinheiro. Na verdade, sabe assim, uma coisa que entra dentro dessa sensação assim de que não, a relação aqui não é de verdade, porque tá vendo? Ou pode entrar, né? A depender do caso, uma coisa que a gente fala, poxa, mas você não tá vendo como tudo que eu tô passando, e aí uhum, ainda me vem com isso, então aí você tem que parar e respirar muito e estar muito seguro ali do caso e muito seguro do seu reajuste, porque você não precisa, às vezes, você voltar atrás no reajuste, se você identifica que é uma dinâmica dessa, é reforçar, às vezes, até um inadequado ali naquele padrão. A gente vai ter que manejar, a gente vai ter que entender. Então, vai ter que olhar e avaliar um pouco isso. Então, por isso que eu acho que por mensagem é mais fácil. Então, eu acho que uhum, é comunicar ali e trazer, né? Se você fica inseguro de só chegar e dizer o valor e tal, você pode trazer como, olha, para poder manter o serviço na qualidade, toda a minha atenção focada e tudo que eu me disponibilizo para estudar cada cliente meu, para ajudar, eu preciso fazer essa, né? Porque a gente tem inflação, você pode fazer um textinho de psicoeducação ali, explicando o porquê que você está fazendo aquele aumento. Tem que tomar cuidado com aumentos muito abruptos, assim. Eu uhum. acho muito, por isso que ter uma clínica organizada, entender a precificação, para não ter um déficit muito grande entre o que devia ser sua sessão média e o que ela está sendo, ajuda muito, porque eu mesma fiquei sem reajustar um tempão e levei, assim, 2 anos para conseguir ir reajustando, forçando alguns reajustes para conseguir chegar àquelas sessões num valor que era mais ou menos ok. Então, é Uhum. mais fácil você fazer pulos, né, para quem está chegando novo do que para quem já está. Tem uma coisa que eu esqueci de contar, que se vocês vão fazer, que nem eu faço, reajustes que são com data no ano, assim, sempre vem uma pergunta, que o que que eu faço com um cliente que entrou há 2 meses na terapia? Uhum. Boa Se eu tenho um pergunta. cliente que entrou em janeiro, em março eu vou reajustar ele, então, né, nesse minha ideia? Não, a minha ideia é a seguinte, a partir, assim, de fim de dezembro, começo de janeiro, eu já vou cobrar o meu valor novo de sessão. Eu faço isso também. Então, quem entra, já entrou. E eu só vou reajustar eles de novo daqui a 1 ano e 3 meses, porque eles já entraram dentro do que é a base, digamos, do valor 2026 da minha sessão. Então, Uhum. eu não preciso ficar. Então, isso deixa ainda mais confortável depois, porque algumas vezes, assim, não, né, não passou ali. Mas eu faço isso assim com 3 meses, né? Como eu reajusto em março, é coisa assim, de dezembro para janeiro eu faço isso. Se entrou em novembro, eu vou reajustar, talvez eu reajuste menos. Eu vá tomar cuidado no meu índice de reajuste ali, Uhum. porque afinal de contas, o que ele estava me pagando ali em novembro, se não tiver perdido, né, muito desse valor, aí eu posso considerar. Por isso que eu gosto de olhar caso a caso o índice. É interessante você falar sobre o reajuste por mensagem, né? Eu já prefiro fazer na sessão. Eu coloco na agenda É, de sessão, que eu sempre construo, né? A agenda de sessão no começo do sim. atendimento, já incluo esse assunto e abordo mais no início da sessão, porque eu tenho a sensação de que dá para observar mais e manejar mais o impacto sobre o paciente no reajuste. É esquiva. É esquiva, eu assumo. É pura esquiva mesmo. É por mensagem pura esquiva. Mas não tenha dúvida. Né, assim. Eu acho que dá para fazer das duas formas, assim, porque eu Eu tô também brincando acho. que é esquiva, mas é a esquiva do primeiro momento. Mas vai ter que, mesmo que faça por mensagem, precisa
ficar muito ligado nos sinais. Então, eu já percebo, então, na hora que eu já faço isso, eu percebo como é que vem a resposta. Eu já sei clientes também pelo caso que. E na sessão seguinte, eu vou observar coisas. Se eu fiquei insegura com relação à recepção, por exemplo, a gente está falando de clientes que podem retrucar, mas a gente pode ter clientes muito passivos que vão aceitar tudo, vão aceitar tudo. Então, para a gente é confortável que ele não reclame ou não peça ali uma coisa, mas é ruim para o caso. Então, Uhum. esses clientes pode ser que eu dê uma forçada, inclusive, nisso, porque talvez eu queira que eles negociem, porque talvez eu queira ver se ficou mesmo, porque isso faz parte do processo. Então, você tem que ficar muito de olho para poder olhar isso. Então, é um esquiva que eu só jogo o aversivo ali pra frente um tiquinho, mas é um pouquinho mesmo, assim, tá? Então, o como abordar, se eu entendi bem, pegando tanto o que você comentou agora quanto o que você comentou em outros momentos, a gente vai avaliar paciente a paciente, dependendo da relação terapêutica, da realidade do paciente, pode mudar a forma de abordar, e você enfatizou a necessidade de comunicar a mudança de valor. Então, mesmo que eu avalie a situação, se eu entendi bem, é necessário que a gente seja direto e claro com o paciente no Por momento favor. da comunicação. Isso, exatamente. E nunca reajustar menos do que a inflação, porque senão você está perdendo. Uhum, Isso precisa ter sempre, tá? O que quer uhum. dizer que não é o reajuste, é a correção, né? E ficar atento também às reações do paciente, né? Mesmo se o Como paciente sempre. concordar demais. Exatamente. A gente tem que olhar Uhum, porque é uma variável que impacta. Quando eu disse que eu fiquei assim, com a secretária e tive uma questão disso, é porque se um paciente atrasava, se tinha algo, eu ficava muito sem saber. E isso impacta se para alguns pacientes se eles ficam mais constrangidos de alguma forma na sessão, se porque e eu não estava sabendo direito, não estava acompanhando, eu só acompanhava depois se estava tendo um atraso ou não estava. E isso atrapalha porque é uma variável que a gente vai olhar dentro do caso, né? uhum. E é interessante porque mesmo reajustar a sessão exige habilidade terapêutica, né? Se a gente parte desse Faz princípio. parte, Porque faz não parte da tem terapia, como. né? Faz parte da terapia, vai impactar o processo terapêutico. E, na verdade, para mim, a terapia ela já começa da hora que o cliente entra em contato para saber sobre a sessão. Ali, ele já está começando a estabelecer a relação com você e a gente também já está coletando dados. A gente já está coletando dados. Qual a urgência que ele tem de que você responda logo? Qual que não é? Como é que fica? Já tem. Então, isso faz parte e não vai dar para desvincular da habilidade terapêutica, porque é um serviço, é um serviço que os psicólogos têm dificuldade de Uhum, cobrar por ele, e dinheiro, pagar por um serviço que é também de afetividade, é delicado. E isso uhum. vai afetar, às vezes, um cliente mais, outro menos, mas isso vai ter. Tanto que a gente vai tendo aí, né? Algumas abordagens aí que vão defendendo que precisa pagar. Eu lembro que na clínica escola, quando eu era supervisora em algumas faculdades, tinha algumas abordagens que obrigavam mesmo que fosse pagar 50 centavos pela sessão, que fosse paga, porque o dinheiro, o pagar, tem ali. Então, assim, eu acho que impacta. E a gente vai ter que Uhum. ficar de olho. Não é só uma questão administrativa, é uma questão de um manejo mesmo. Mas é um manejo que, neste caso, não está apenas em prol do cliente, como todos os manejos que, em geral, a gente faz. Tem que estar equilibrado para o terapeuta também. Porque Essa é uma coisa senão, interessante, não dá. porque na terapia comportamental dialética, por exemplo, a gente parte do princípio de que a relação é uma díade. É papel do terapeuta cuidar para que ela seja em função do paciente, claro. Ao mesmo tempo, o terapeuta também precisa cuidar para que ele, enquanto terapeuta, esteja confortável nessa relação. É essencial, a gente não aprende isso. Eu acho que a DPT, pelo tipo de demanda que vai cuidar ali mais prioritariamente, se não for isso, não, o terapeuta não vai nem conseguir Uhum, sobreviver na dinâmica, assim. Mas eu acho que isso é algo que a gente precisa entender enquanto terapeutas de forma geral. Inclusive, uma elegibilidade de querer ou não a querer atender determinados casos, precisar encaminhar determinados casos por diversas razões. O que a gente não pode é abandonar cliente. A gente não pode interromper uma terapia sem dar uma alternativa de encaminhamento e de acolhimento.
mas a gente não é obrigado a se manter naqueles processos a custos altos, sejam emocionais, sejam também de ordem financeira, de certa forma. Você toca em um ponto que eu já ouvi muito, que é a culpa por aumentar um valor que o paciente não consegue pagar. Então, o paciente não consegue pagar esse valor, a pessoa se culpar por precisar encaminhar o paciente, por exemplo. Eu sei que Uhum. culpa é uma questão complexa de se manejar, tem a ver com a história de vida da pessoa, pode ser uma demanda terapêutica, inclusive, né, para se levar para psicoterapia. Mas, de maneira simplificada, o que que você comentaria sobre essa culpa? Eu acho que ela existe. Eu tenho dá um frio na barriga cada vez que um ex-cliente meu muito antigo me procura de novo para terapia, porque o meu valor de sessão mudou completamente, né, nos últimos anos para cá. E aí é difícil por quê? Porque eu queria poder atender ele. Porque eu queria, eu gostava, eu queria, e eu vou ter que dizer não, porque não cabe. Eu acho que a gente precisa, cada um de vocês vai precisar na terapia e na supervisão, porque eu acho que a supervisão também é um lugar para discutir um pouco isso, é uma Uhum. soma das duas coisas, entender como é que vocês vão organizar este não na cabeça de vocês, quais são os critérios que precisam acontecer para que vocês fiquem tranquilos. O meu critério para qualquer pessoa que me procura e não pode pagar o meu valor de sessão é eu fazer o máximo que eu puder e dar o máximo de abertura que eu puder para encontrar alguém que possa pagar o valor de sessão que aquela pessoa pode pagar. E aí, pode ser que seja, inclusive, terapeuticamente interessante até se é um cliente que você já atende e não vai ter jeito, você não vai poder flexibilizar, ele não pode. Claro, a gente vai olhar. Tem cliente que às vezes vai ser complicado ali e a gente tem que olhar, mas não dá para ser todos, tá? Tem que olhar ali. Mas a gente vai olhar e a gente pode fazer um término que é bastante terapêutico disso. Um término de acolhimento ali, do fechamento de uma relação, da preparação e do fortalecimento dele para iniciar uma nova relação, e isso pode ser, inclusive, benéfico nesses processos. Então a gente vai ter Uhum. que entender como é que a gente vai barganhar na nossa cabeça e entender quais são os controles que a gente precisa ter para a gente não sentir que a gente está deixando na mão ou que a gente está sendo negligente. Para mim, negligência é mais próximo ficar atendendo sem estar confortável, do que você encarar, né, com honestidade o que é possível, quais são os seus limites financeiros, de tempo, emocionais, e conseguir proporcionar àquele cliente o melhor acolhimento que ele pode ter, que talvez não seja com você, e tudo bem. Uhum. Eu gosto de sugerir, Luana, a supervisionandos, antes de abordarem o reajuste, eles criarem para eles mesmos uma lista dos motivos para reajustar. Criar uma lista Sim, escrita desses motivos e ter sim. isso claro no momento de conversar com o paciente. Então, fiz vários treinamentos, terminei meu mestrado e assim por diante. Uhum. É, Eu acho muito legal tanto isso quanto aquilo que a gente está falando do plano de negócio, que na hora que eu uhum, olho a realidade do meu negócio, eu também me fortaleço de que o que eu estou fazendo é justo. Porque uhum, pensando nos custos, eu tinha que estar cobrando até ainda mais, mas né, tá ali. Então, eu acho que essas são formas da gente ir, né, conseguindo se acolher. E eu acho que estar em grupo, porque é uma coisa muito, muito solitária. Então, estar em grupo e estar com colegas que levam a gente para cima, é bom. Tem que tomar uhum, cuidado só com os colegas que estão mais atrapalhados que você e vão ficar, ai, nossa, mas vai cobrar isso aí? Não, nossa, ai. Vão se blindando também, porque já é difícil para a gente. Se a gente vai tendo aí essas coisas, vai deixando a gente mais assim. Então, vão escolhendo bem os grupos que vocês vão compartilhando, mas vão encontrando grupos em que vocês podem compartilhar e se sentirem mais fortalecidos e validados nesse processo, né? perfeito. Luana, eu queria te agradecer pela conversa, pelo bate-papo, acho que foi ótimo, aprendi pra caramba com você. Acredito que quem está Adorei acompanhando a também. gente, quem está assistindo, também vai aprender muito. E já que você trabalha com carreira de psicólogos, como é que as pessoas podem ter acesso a você para ter suporte na construção da própria carreira? Ó, eu tenho, né? Eu tenho muito assim dois ramos de formações. Um lá de atendimento a mulheres, né? Que a gente tem a capacitação de atendimento a mulheres e que vai olhando aí para uma coisa de clínica com mulheres. E eu Uhum, tenho um ramo de carreira, né? Então eu tenho um workshop de gestão da clínica que está aí sempre acontecendo. Então, né? É bem ok.
No meio do semestre, agora, a gente vai ter o Viver Bem da Clínica, que é um curso mais focado em captação e construção desse plano de negócio. Então, o workshop ele vai ajudando a precificar, entender os custos, entender toda essa parte mais burocrática, e você vai entender o quanto é que você tinha que estar cobrando, quanto é que você não está cobrando. O VBC vai te ajudar mais diretamente a executar o teu plano de ação, assim. Então, que é o Viver Bem da Clínica. Então, tem isso. Eu também dou mentorias individuais, assim. Então, também pode procurar lá pelo Instagram, pelo @luflo, que tá, né, aqui, eu acho. Eu vou colocar na Então, descrição do perfil, do pode vídeo. colocar lá. Então, lá no meu link da bio, no luflo.com.br, vocês também encontram lá todas essas informações para entrar ou na lista de espera de uns cursos ou já adentrar em outros. Mas assim, eu estou sempre produzindo, a gente está sempre trocando muita coisa. Tem um post lindinho que ela soltou ali de reajuste, que ó, eu olhei e falei, que para que eu vou lá falar se tem um post lindo desse daqui acontecendo? Então, é bom, a gente está sempre, né, trocando e fomentando isso, assim. Eu sei que a Elo tem também, né, um ramo de mentorias e A disso, gente e a gente tem. precisa ter, isso é muito importante, que os cursos que vocês façam tenham esse entendimento. Lá na capacitação de atendimento a mulheres, que a gente abre agora 2 de fevereiro, vou fazer o meu jabara aqui. A gente tem também um módulo final que é disso, é um módulo que é de carreira mais focado para atendimento a mulheres, porque não adianta vocês ficarem estudando, 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 estudando e não saberem como gerir, né? Ter uma vida ali que o consultório dê um dinheiro e que vocês consigam se divulgar e acessar as pessoas. Então, eu estou muito imbuída em conseguir fazer as pessoas conseguirem ocupar os espaços que elas ficarem confortáveis, sem deixar de ser elas mesmas, mas conseguindo ocupar espaço, porque, né? Esse negócio de rede social, gente, eu também não gosto. Eu tô lá, mas eu olho cada coisa, mas aí eu digo, aí é que eu tenho que estar mesmo, porque senão é só essas coisas que a gente não gosta que vai ter. Então, a gente precisa ocupar. Então, tô aí disponível para tudo. Podem Muito vir. obrigado, Luana. E obrigado a todos que acompanharam a gente também. Um prazer estar com vocês. E em breve a gente vai divulgar a nossa próxima live.